Há um tipo de vida que não precisa ser mostrada para ser grandiosa. Uma vida sem anúncios, sem necessidade de aplausos. Onde o valor não está no reconhecimento dos outros, mas na paz que se sente ao fechar os olhos e saber que está indo no caminho certo. Onde cada conquista é sua em silêncio. Pode parecer estranho num mundo que grita tudo o tempo todo, mas foi assim que os estoicos viviam, longe do barulho, focados no essencial. Cultivavam a paz interior e encontravam prazer nas coisas simples, não por serem indiferentes, mas porque compreendiam que o que realmente importa não precisa de testemunhas. Hoje vou te mostrar como você também pode desfrutar a sua vida sem alarde. Se você praticar esses hábitos, vai parar de viver para impressionar e vai começar a viver para si mesmo. Não para se esconder, mas porque descobriu que o que é autêntico não precisa de espetáculo. Antes de começarmos, vá até os comentários e escreva: a partir de hoje escolho minha paz. Com isso você sela seu compromisso de aproveitar a vida sem depender da opinião alheia. Vamos começar. Lição 1. Agradeça sem alarde. Não porque você deva esconder sua gratidão, mas porque o que é mais valioso nem sempre precisa ser exibido. Vivemos numa época em que tudo é exposto, onde cada gesto é publicado, cada emoção compartilhada e cada ato de bondade vira conteúdo, mas a verdadeira gratidão não busca câmeras nem testemunhas. Ela nasce no silêncio, se sente no peito e basta que você a saiba. Não precisa gritar para o mundo que está grato, basta vivê-la. Agradecer, mesmo pelo que é pequeno, é um ato de humildade. Nem todo dia traz milagres, mas quase todos trazem detalhes que podem mudar seu ânimo, se você estiver atento. Uma conversa inesperada, um raio de sol entrando pela janela, uma refeição quente, um sorriso sincero. Quando você aprende a agradecer o cotidiano, o extraordinário se torna um presente extra, não uma condição para se sentir pleno. Não espere que a vida te surpreenda para sentir gratidão. Surpreenda-se você ao descobrir que já tem mais do que jamais pediu. O problema surge quando a gratidão vira espetáculo, quando damos graças esperando reconhecimento, quando compartilhamos nossas bênçãos apenas para que outros as validem. Aí você não está mais agradecendo, está competindo, se comparando, transformando a gratidão em moeda para ganhar atenção. Mas o coração agradecido não precisa de aplausos. Ele não se exibe, não compete, não se engrandece. Agradece em silêncio porque sabe que tudo pode desaparecer num segundo. Porque entende que nada é realmente seu e que cada dia é um empréstimo, não um direito adquirido. Os estoicos falavam da fortuna como algo instável, um visitante que está hoje e amanhã pode partir. Por isso sua gratidão era silenciosa, profunda, quase reverencial. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Ele agradecia por controlar a mente, por poder respirar, por ter a razão mesmo em meio à adversidade. Não precisava de aplausos, fazia isso porque compreendia que agradecer sem alarde é uma forma digna de viver, sem se escravizar à opinião alheia. Desfrutar o que se tem, sem buscar validação, é uma das formas mais poderosas de liberdade. Porque quando você não precisa provar que é feliz, começa a ser feliz de verdade. Quando não busca reconhecimento externo para se sentir abençoado, a gratidão vira seu refúgio, não uma máscara. Há quem viva acumulando coisas só para contar, e há quem viva sentindo cada coisa, por menor que seja, como um milagre. Os primeiros dependem do eco, os segundos do silêncio. A verdadeira gratidão não faz barulho, mas transforma. Não se proclama, mas se nota na forma de estar, falar e agir. Agradecer não é um gesto, é um estado da alma. É levantar todo dia e reconhecer que poderia ter menos, que poderia não estar aqui, que poderia ter perdido mais. É comer sem luxo e sentir que tem tudo. É olhar sua vida, por mais imperfeita que seja, e encontrar nela motivos para agradecer sem precisar que outros vejam. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em querer menos, mas também em valorizar mais. Isso se aplica aqui. Não precisa mostrar sua gratidão para que ela seja real. Só precisa senti-la, praticá-la, vivê-la. Escrever sobre ela se precisar para lembrar o quão afortunado você é. Mas não para ser premiado, validado ou invejado. Agradecer basta, não precisa de testemunhas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que agradeçam sem fazer barulho.
Que não transformem a gratidão em uma vitrine de conquistas. Que saibam que o pequeno também merece reverência interior. Que recebam um novo dia como um privilégio, não como obrigação. Que entendam que a gratidão não muda as circunstâncias, mas muda a forma de olhar. E com um olhar novo tudo fica mais leve, mais luminoso, mais habitável. Se essa ideia tocou você, escreva nos comentários. Agradeço em silêncio, e isso me basta. Assim você lembra que sua paz não precisa de likes, só de presença, e que o maior ato de gratidão é viver plenamente, sem precisar mostrar nada. Lição 2. Priorize sua serenidade. Em um mundo onde a visibilidade virou moeda e o barulho se confunde com valor, escolher a serenidade é quase um ato de coragem. Enquanto muitos correm para chamar atenção, você pode descobrir força na quietude, porque a verdadeira paz não precisa ser vista para existir. Ela não se mede em curtidas, não depende de aprovação. Ela nasce quando você para de procurar fora aquilo que só pode ser construído dentro. A calma não está onde há mais luzes, mas onde há mais clareza. Quanto menos barulho você faz, mais paz encontra. Quanto menos fala para impressionar, mais se escuta. Você não precisa explicar seu processo para o mundo, nem justificar suas mudanças, nem contar cada passo que dá. Às vezes, o crescimento mais verdadeiro acontece quando ninguém está olhando. E tudo bem assim, porque você não está aqui para convencer ninguém. Está aqui para se encontrar. Não confunda notoriedade com valor. Nem tudo que brilha tem profundidade, e nem tudo que passa despercebido é sem importância. Vivemos numa cultura que diz que se você não for visto, se não for viral, não vale. Mas os estoicos já sabiam que o essencial não precisa de alarde, que a virtude se pratica no invisível, que a verdadeira transformação acontece no privado. Quando você escolhe não reagir, quando decide perdoar, quando se mantém firme sem esperar recompensa, isso é poder. Marco Aurélio foi imperador, mas escrevia como se ninguém fosse ler. Seu diário não buscava aplausos, buscava compreensão. Sua calma não era espetáculo, era disciplina. E sua paz não dependia do trono que ocupava, mas do domínio que tinha sobre si mesmo. Hoje você também pode fazer o mesmo. Pode escolher não responder ao ataque, não entrar em discussões, não provar nada. Pode ser esse tipo de pessoa que não busca atenção porque já se encontrou. O que é valioso nem sempre é visível. Pense nas raízes de uma árvore. Ninguém as vê, mas elas sustentam tudo. A paz é assim, não chama atenção, mas te sustenta, te orienta e te protege de cair na armadilha de viver para agradar. E isso, mesmo que pareça simples, é uma forma de poder, porque quem não precisa da atenção dos outros tem uma liberdade que não se compra. Viva com menos pressão, menos barulho, menos dependência. Viva em paz. Não se trata de desaparecer do mundo, mas de não depender dele para sentir que você existe. Trata-se de viver com propósito, não buscando protagonismo, de fazer o certo mesmo que ninguém aplauda, de cultivar o caráter quando ninguém está olhando. Porque quando você faz assim, o que constrói dura, não vacila diante da crítica, não desmorona sem reconhecimento, se torna parte de você. Epicteto ensinava que o importante é o que está sob nosso controle, e a atenção dos outros não está, mas sua paz está, suas ações estão, suas decisões estão. Então, por que gastar energia tentando ser visto, quando você pode usá-la para ganhar clareza? Há uma diferença entre brilhar para inspirar e brilhar para ser aprovado. A primeira vem da autenticidade, a segunda do ego. E o ego é sempre barulhento. A paz, por sua vez, é sutil, mas poderosa. Hoje te convido a fazer menos barulho, a não se explicar tanto, a não buscar validação externa o tempo todo, a encontrar valor na calma, não no eco. Porque quando você aprende a estar bem consigo mesmo, o resto deixa de ser urgente. Você não precisa preencher vazios com atenção. Pode preenchê-los com propósito, amor e direção. E quando faz isso, o silêncio deixa de ser vazio e vira espaço. Lição 3. Desenvolva a liberdade emocional. Não se trata de sentir menos, mas de aprender a soltar o que pesa. Porque viver em paz também é saber colocar limites no que toca o seu coração. Crescemos acreditando que intensidade é prova de amor, que compromisso é virtude. Mas quando o envolvimento emocional vem sem equilíbrio, a dor se instala como hábito. Desapegar não é ser frio, é ser livre.
É recusar que o mundo externo dite o ritmo da sua alma. É amar sem se prender, sentir sem se afundar. Suas emoções são passageiras. Você é o céu, não as nuvens que o atravessam. Você pode estar triste sem ser uma pessoa triste. Pode sentir raiva sem se tornar alguém irado. O problema aparece quando você se identifica com o que sente e deixa que isso dite suas decisões. Aí você vive à deriva, preso a impulsos que não controla. Mas se você der um passo para trás e observar, se decidir não reagir imediatamente, algo muda. Surge a clareza e com ela a liberdade. O que você não controla não deve te abalar. Você não pode decidir como os outros agem, nem evitar as reviravoltas inesperadas da vida, mas pode escolher como reagir. Se cada estímulo externo tem poder de tirar você do seu centro, então você não é livre. É vulnerável a cada palavra, olhar ou acontecimento. O desapego emocional é a habilidade de manter-se firme mesmo quando o mundo gira caoticamente. Não é não sentir, é não se render a cada emoção que surge. Desapegar não é frieza, é liberdade. Não é indiferença, é equilíbrio. É a capacidade de ver com perspectiva. Reconhecer que pode estar presente sem precisar possuir. Desfrutar sem depender, amar sem exigir. Porque quando você para de precisar que tudo aconteça do seu jeito, começa a fluir com o que é, não com o que imaginou. E isso não te torna fraco, te torna sábio. Aprenda a soltar sem ressentimento, a deixar ir o que já cumpriu seu ciclo, a aceitar que nem tudo que chega está destinado a ficar. Há pessoas, momentos e fases que foram valiosos, mas que não têm mais espaço no seu presente. Apegar-se só prolonga o sofrimento. Soltar é um ato de amor próprio. Significa que você se escolhe, que prioriza sua paz, que entende que carregar a dor não te fortalece, só te cansa. Os estoicos sabiam que a dor nem sempre pode ser evitada, mas pode ser transformada. Marco Aurélio dizia que tudo que acontece, acontece como deve, e que lutar contra o inevitável só gera mais sofrimento. E ele tinha razão. Muitas vezes, o verdadeiro peso não está no que perdemos, mas na resistência em aceitar. Mas se você cultiva o desapego, se aprende a soltar com gratidão, a ferida não vira uma cicatriz amarga, mas uma lição. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você entende o que está em suas mãos e o que não está. E que suas emoções, por mais selvagens que pareçam, também podem ser educadas. Você pode observar a dor sem dramatizá-la. Pode deixar uma emoção passar por você sem torná-la sua identidade. Cada vez que você escolhe não reagir imediatamente, cada vez que decide responder com calma, está praticando o desapego. E esse hábito, embora simples, te transforma. Porque quando você para de depender que tudo seja perfeito para se sentir em paz, descobre uma tranquilidade que não conhecia. Você se torna dono de si mesmo. Não precisa controlar os outros. Não espera que o mundo te dê o que não deve. Você vive leve, vive presente, vive livre. E isso, mesmo que o mundo não aplauda, é uma vitória silenciosa que se nota na sua forma de andar, falar e olhar. Lição 4. Ajude discretamente. Em uma era em que cada boa ação vira postagem e toda generosidade parece precisar de plateia, fazer o bem em silêncio se torna um gesto raro e poderoso. Não porque compartilhar o que é bom seja errado, mas porque quando você age sem esperar retorno, sem buscar aplausos, está se movendo a partir de um lugar mais nobre, da virtude. A verdadeira bondade não precisa de palco, câmeras ou testemunhas. Só precisa de intenção. A virtude é recompensa suficiente. Quando você faz o que é certo, já ganhou. Mesmo que ninguém veja, agradeça ou reconheça. Porque o valor das suas ações não depende da visibilidade, mas da verdade delas. Os estoicos entendiam que a virtude era o bem mais elevado. Agir corretamente, mesmo na solidão, era o caminho para a verdadeira paz. Eles não agiam para convencer o mundo, mas para serem coerentes consigo mesmos. Você não precisa de testemunhas para agir com retidão. Integridade não se pratica para a plateia, se pratica por convicção. Você não faz o bem para ser visto, faz porque sabe que é o certo, mesmo que ninguém aplauda ou retribua. E isso, por mais simples que pareça, é uma demonstração de força. Porque é fácil fazer o bem quando alguém está olhando. O difícil é fazê-lo quando ninguém sabe. É aí que seu caráter realmente se revela. Ajude por compaixão.
não por reconhecimento. Se você dá esperando receber, não está dando, está negociando. Se ajuda para ser valorizado, está usando o outro como meio, não como fim. Mas quando ajuda simplesmente porque pode, conecta-se com o mais humano que existe em você. Não importa se o outro agradece, não importa se o mundo ignora. Ajudar já é, por si só, uma forma de transcendência. Você deixa uma marca, mesmo que não assine seu nome. Sua consciência deve ser seu único juiz. Pergunte-se: se ninguém soubesse, você faria do mesmo jeito? Se não houvesse testemunhas, você continuaria agindo com a mesma retidão? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo, porque só você sabe o que te move, só você sabe de onde vem o que faz. E quando sua bússola é interna, não há confusão. Você não depende da aprovação alheia, não se abala diante da crítica. Sabe que fez o certo, e isso basta. Marco Aurélio dizia que a alma nobre se basta a si mesma, que não precisa de adornos nem discursos, que sua virtude fala por ela, mesmo sem fazer barulho. Há algo poderoso em viver assim, em saber que seu valor não é medido pelo que você mostra, mas pelo que pratica quando ninguém está olhando. Fazer o bem sem contar, perdoar sem anunciar, agir com justiça mesmo quando poderia se vingar, isso é verdadeira força. Epicteto ensinava que o sábio faz o bem como o sol dá calor, naturalmente sem anunciar. Porque quando sua virtude vira parte de você, não precisa lembrar o mundo do que faz. Você se torna alguém coerente, confiável, que age pelo dever, não pelo desejo de reconhecimento. E essa coerência, mesmo silenciosa, transforma seu mundo e o de quem está ao seu redor. Hoje, mais do que nunca, precisamos desse tipo de bem. Aquele que não se exibe, não busca eco, que é feito porque sim, porque pode, porque deve, porque é certo. Vivemos rodeados de barulho, aparências e atos vazios disfarçados de bondade. Mas você pode escolher o oposto. Pode agir na raiz, sem precisar de frutos visíveis. Pode fazer o que deve, não o que convém. Lembre-se disso. O que você faz em silêncio diz mais sobre você do que o que publica com orgulho. Sua virtude é seu refúgio, sua consciência, seu guia. E se o que faz nasce daí, não precisa de mais nada. Você está em paz consigo mesmo, e isso vale mais que 1000 reconhecimentos. Lição 5. Simplifique sua vida. Não para ter menos, mas para viver melhor. Num mundo onde o excesso é celebrado, onde se confunde ter com ser e acumular com avançar, escolher a simplicidade é um ato de resistência. Porque não se trata apenas de desapegar de objetos, mas de liberar a mente, de fazer espaço dentro de você para o que realmente importa. Às vezes, você não precisa de mais coisas, só de menos barulho, menos obrigações desnecessárias, menos adornos que escondem o essencial. A abundância distrai, a simplicidade foca. Quanto mais coisas você tem, mais dispersa fica sua atenção. Você se entretém mantendo o que não precisa, cuidando do que não usa, preocupado com o que pode perder, em vez de aproveitar o que já tem. Mas quando reduz o desnecessário, tudo clareia. Você percebe que por trás de tantos objetos, o que buscava era paz. E que essa paz não se encontra somando, mas subtraindo. Menos coisas, mais espaço interior. Quando você libera seu ambiente do que sobra, também liberta seus pensamentos. Não é por acaso que grandes ideias surgem em espaços simples. A mente precisa de ordem para criar, e essa ordem começa fora. Uma casa organizada, uma rotina sem excessos, uma agenda com tempo para respirar. Não se trata de viver com o mínimo, mas de viver com o justo, com o que realmente acrescenta, não com o que só ocupa espaço. O essencial não precisa de adornos, o verdadeiro fala por si só. Você não precisa decorar sua vida com aparências ou encher cada canto com objetos para se sentir completo. Às vezes, o mais valioso é invisível. A calma, a clareza, a sensação de estar presente. E tudo isso floresce quando você decide abrir mão do excesso, quando entende que menos não é pobreza, mas poder. Poder escolher, poder focar, poder caminhar mais leve. A ordem externa reflete sua ordem interna. Olhe seu espaço. Ele reflete o que você sente ou é um espelho das suas distrações? Não se trata de estética, mas de energia. Um ambiente organizado convida você a pensar com mais clareza, sentir com mais profundidade e agir com mais intenção. Você não pode mudar seu mundo interno de um dia para o outro, mas pode começar pelo que está ao seu redor.
Um quarto mais limpo, uma mesa mais simples, uma vida mais focada. Os estoicos sabiam disso. A virtude não se constrói no excesso, mas na disciplina. Marco Aurélio vivia como imperador, mas pensava como filósofo. Valorizava o útil acima do ostentoso. Preferia o silêncio ao espetáculo, porque entendia que a alma não precisa de luxos, mas de direção. E essa direção só se encontra quando você para de se distrair com o acessório. Epicteto, que vivia com o mínimo necessário, ensinava que quem depende de pouco é mais livre. Não porque renuncia a tudo, mas porque nada o possui. Quanto mais coisas você precisa para se sentir bem, mais vulnerável se torna. Mas se aprende a apreciar o simples, descobre uma riqueza que não se compra, uma leveza que não tem preço, uma independência que não se negocia. Reduzir o supérfluo não é uma moda, é uma decisão profunda. É voltar à origem. É perguntar-se o que realmente traz paz e o que só ocupa espaço sem sentido. É ter coragem para ficar com o essencial, mesmo que isso signifique desapegar do que antes parecia indispensável. E quando você faz isso, algo em você se alinha. Você se sente mais claro, mais forte, mais você. Você não precisa viver como um monge nem jogar tudo fora. Só precisa revisar sua vida com honestidade. O que você guarda por hábito? O que mantém por medo? O que te tira energia em vez de te somar? Elimine o que não te representa mais. Fique com o que te aproxima da sua melhor versão. Porque na simplicidade não há carência, há direção, há liberdade, há verdade. Lição 6. Reserve momentos para o silêncio. Não como uma obrigação, mas como uma necessidade. Vivemos cercados de estímulos, presos em conversas sem pausa, em notificações constantes, em um ruído que não para. E no meio de tudo isso perdemos algo essencial: a capacidade de nos ouvir. O silêncio não é ausência, é presença. É o espaço onde finalmente você pode ouvir o que realmente importa, sem distrações, sem máscaras, sem interferências. É ali que você se encontra. No silêncio você escuta o que importa. O que sua mente não consegue dizer quando está ocupada reagindo. O que seu coração tenta lembrar entre responsabilidades, telas e compromissos. Só quando tudo cala, aparece a verdade. Seus medos, seus desejos, suas dúvidas, sua direção. E não há guia mais precisa do que essa voz interior, que só se ativa quando o mundo para de falar. O silêncio não é vazio, é espelho. Sua mente clareia quando o mundo se cala, porque o pensamento precisa de espaço, precisa de pausa, precisa de oxigênio. Uma mente saturada é uma mente lenta, incapaz de enxergar com clareza. Mas quando você para, respira em calma, decide não reagir ao estímulo imediato, tudo começa a se organizar. O urgente perde força, o importante ganha foco. E essa clareza que parecia tão distante estava dentro de você o tempo todo. Só precisava diminuir o volume do lado de fora para aumentar o de dentro. O ruído externo apaga sua sabedoria interna. Fomos treinados para reagir, opinar, preencher cada instante com palavras. Mas há momentos que não precisam de explicação, só de presença. E quando você está em silêncio, percebe tudo que normalmente ignora. Como respira, como se sente, o que está evitando, o que mantém por hábito. O ruído é confortável porque distrai. O silêncio incomoda porque revela. Mas nessa incomodidade está a semente do despertar. Reserve momentos sagrados, sem interrupções. Faça do silêncio um ritual diário. Não importa se são 5 minutos ou 1 hora. O importante é que sejam seus, que ninguém os ocupe, que nada os contamine. Porque esses espaços, embora simples, são onde seu centro se forma, onde você toma decisões conscientes, onde volta para si. Você não precisa de uma montanha nem de um retiro espiritual. Só precisa fechar os olhos, respirar e estar consigo mesmo, sem precisar se explicar. Marco Aurélio, no meio do império, encontrava tempo para escrever em silêncio, observar sua mente, entender suas emoções, ajustar seu rumo. Não fazia isso por modismo, fazia por sobrevivência interior. Porque mesmo cercado de batalhas, poder e vozes, compreendia que sua verdadeira força nascia na quietude. E isso, 2000 anos depois, continua sendo verdade. Você não precisa de mais estímulos, precisa de mais silêncio. Epicteto dizia que você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode controlar como responde. E para responder com sabedoria,
precisa primeiro de silêncio. Precisa de tempo sem interferências para pensar, sentir, compreender. O impulso reage, o silêncio decide. E aí está a diferença entre viver no piloto automático ou viver com propósito. Faça do silêncio um hábito, não uma exceção. Feche a porta, desligue a tela, ouça sua respiração, observe seus pensamentos sem julgá-los, fique ali. No começo pode parecer desconfortável, até entediante, mas se praticar dia após dia, verá como esse espaço se torna seu refúgio, sua bússola, sua fonte de energia. O silêncio não é algo que se busca quando não há ruído, é algo que se constrói, protege e honra, porque nele você se esvazia do desnecessário e se enche de clareza. Não há crescimento profundo sem silêncio, não há sabedoria real sem introspecção, não há verdadeira calma sem pausa. Se essa ideia ressoou com você, escreva nos comentários. Meu silêncio é sagrado. Assim você se lembra que, em meio a tanto barulho, você pode ser um espaço de paz, que não precisa de mais palavras, só de mais conexão consigo mesmo. Porque no silêncio se revela quem você realmente é, além do ruído. Lição 7. Medite em silêncio, não para os outros. Nem tudo que transforma precisa ser visto. Num mundo onde cada passo parece ter que ser compartilhado, manter o olhar para dentro e o silêncio se tornou um ato raro. Meditar não é uma foto com a coluna ereta, nem uma frase espiritual nas redes sociais. Meditar não é posar, é voltar para si, regressar ao centro de onde você se afastou por causa do barulho, da pressa, das exigências externas. É desconectar do fora para reconectar com o que permanece. Refletir não é impressionar ninguém, é enfrentar o que você evitava, é sentar-se consigo mesmo sem necessidade de explicações. Porque o verdadeiro trabalho interior não se mostra, se faz. Não se mede em tempo ou posturas, mas em profundidade. Na sinceridade com que você se escuta, na coragem com que se observa. Quem medita não busca se exibir, busca se entender, busca organizar seu caos, reconhecer suas sombras sem máscaras. A introspecção é um diálogo privado, uma conversa que não precisa de testemunhas. É quando você se faz perguntas sem respostas fáceis, quando encara o que fingia não sentir, quando para de se justificar e simplesmente se reconhece. E esse ato, tão invisível para o mundo, é um dos mais corajosos que você pode ter. Porque não há filtro nem audiência. Só você com sua verdade. E aí, sem aplausos, acontece a transformação. Meditar é treinar a alma na solidão. É fortalecer sua capacidade de estar consigo mesmo sem distrações, sem fugas, sem depender de estímulos. Num mundo que nos ensinou a olhar para fora, você escolhe olhar para dentro. E nesse treino, descobre que não precisa de tanto quanto pensava, que sua mente pode se acalmar, que seus pensamentos não precisam dominar você, que pode viver com mais intenção e menos impulso. O silêncio mental é uma forma de poder. Porque quem domina sua mente domina sua vida. Não se deixa levar pela emoção do momento, nem reage a toda a provocação. Tem espaço entre estímulo e resposta. Tem clareza quando tudo parece caos. Tem equilíbrio quando os outros perdem o controle. E esse poder não se ostenta, se sente, não precisa ser dito, só se reflete na sua forma de estar. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para serem lidas, fazia isso para não esquecer quem era, para se manter centrado em meio ao poder, à guerra, ao julgamento dos outros. Epicteto ensinava que o importante não é o que você faz diante dos outros, mas o que faz quando ninguém está olhando. A verdadeira disciplina é interna, e a meditação é uma de suas ferramentas mais potentes. Você não precisa compartilhar que medita, só precisa fazer isso dia após dia, mesmo sem vontade, mesmo com a mente inquieta, mesmo sem ver resultados imediatos. Porque cada sessão é um investimento, cada momento de silêncio é uma semente. E um dia, sem perceber, você vai notar o fruto. Reage diferente, respira mais fundo, decide com mais calma. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou. Faça da meditação um espaço sagrado, não para mostrar nada, mas para se recuperar. Para lembrar que você não é seus pensamentos, que não é obrigado a agir com pressa, que pode escolher como sentir, como viver, como responder. E esse poder silencioso vale mais que qualquer aplauso. Não medite para parecer sábio, medite para ser. Não para parecer calmo, mas para cultivar a calma.
Lição 8. Observe sem reagir. Nem tudo precisa de uma resposta. Nem toda situação exige sua opinião ou ação. Às vezes, o maior ato de sabedoria é estar presente sem alterar nada. Olhar sem julgar, ouvir sem interromper, compreender sem impor. Num mundo onde todos querem falar, se destacar e corrigir, você pode ser quem simplesmente observa. E a partir desse lugar de silêncio, descobrir o que os outros, por falar demais, não conseguem ver. Nem tudo merece reação. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem todo comentário deve ser rebatido. A reação imediata é a linguagem do ego. Mas a observação consciente é a linguagem da mente treinada. Se você responde a tudo, se desgasta. Se intervém sempre, perde clareza. Aprender a pausar, olhar de longe, deixar que as coisas se acomodem sozinhas é sinal de maturidade, porque agir sem pensar pode piorar aquilo que só precisava de tempo. O sábio sabe quando ficar em silêncio, não por covardia, mas por compreensão. Há batalhas que se vencem sem lutar. Há situações que se resolvem sozinhas. Se você mantiver a calma, falar é fácil. Calar com propósito é difícil. Mas é aí que se mede a força interior. Na capacidade de não precisar provar nada, de não corrigir para se mostrar, de não intervir só para sentir que está no controle. Porque às vezes, o verdadeiro controle é soltar a necessidade de controlar. Observe para compreender, não para julgar. Quando você olha pela empatia e não pelo ego, tudo muda. Você percebe que cada pessoa age a partir da própria história, que cada reação é fruto de um mundo interno que você não conhece. E em vez de rotular, você entende. Em vez de apontar, conecta. Não se trata de justificar tudo, mas de não ser juiz do que você não conhece por completo. Porque a compreensão tem mais poder transformador que a crítica. A presença silenciosa é poderosa. Estar sem invadir, ouvir sem interromper, acompanhar sem precisar ser protagonista, essas são formas profundas de impacto. Você não precisa falar mais alto para influenciar. Às vezes basta estar ali, com firmeza, atenção e calma. O silêncio atento se sente e muitas vezes diz mais que palavras. Ser essa presença que não interfere, mas sustenta. Que não impõe, mas guia. Isso é uma virtude rara e poderosa. Os estoicos praticavam essa forma de estar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros. Observava o mundo sem precisar mudar tudo. Sabia que nem tudo está sob nosso controle, mas que sempre podemos escolher nossa atitude. E às vezes, a melhor atitude é o silêncio. Epicteto ensinava que é mais sábio quem escuta atentamente do que quem responde rápido, porque o silêncio revela o que a pressa esconde. Observar sem intervir não é passividade, é inteligência emocional. É dar a si mesmo permissão para não reagir por impulso. É se dar tempo para ver as coisas como são, não como seu ego quer que sejam. É aprender a esperar o momento certo ou perceber que esse momento simplesmente não é seu. Porque nem sempre você é chamado para corrigir, salvar ou resolver. Às vezes você é só o testemunho que aprende. Faça do silêncio uma ferramenta, não um vazio. Faça da observação uma prática, não uma fuga. E você vai descobrir que muito do que antes te perturbava já não tem poder sobre você. Porque não se trata de fugir, mas de ver com clareza, de sustentar o olhar sem quebrar a cena, de estar sem precisar ser protagonista. Assim você lembra que seu poder nem sempre está no que faz, mas no que escolhe não fazer. Porque o sábio não intervém para ter razão, observa para entender. E esse tipo de presença, mesmo silenciosa, muda tudo. Lição 9. Desfrute o agora sem exibição. Nem tudo que você vive precisa ser visto para ter valor. Num mundo onde cada instante parece precisar ser registrado, compartilhado ou validado pelos outros, aprender a guardar um momento só para você é um ato de rebeldia. O mais bonito não precisa ser compartilhado. Basta que você sinta, que você guarde, que você viva por completo, sem a urgência de transformá-lo em conteúdo. A vida se saboreia mais quando é vivida sem distrações, quando você não está preocupado com o ângulo perfeito, com o texto que vai escrever, ou se alguém vai ver com inveja ou admiração. Há uma liberdade profunda em largar o celular de lado, em olhar com seus próprios olhos, e não através de uma tela. Estar presente é um presente que o futuro sempre vai sentir falta. Mas você só pode aproveitá-lo se deixar de viver para mostrar.
Não meça seu dia por likes. Não deixe que a aprovação externa determine o valor das suas experiências. O que importa não é quantas pessoas viram, mas quanto significou para você. Um pôr do sol, uma risada, um encontro, um silêncio compartilhado. Se você precisa parar para capturar, talvez esteja perdendo a essência verdadeira. Porque o mais real nem sempre é o mais visível. E o que tem mais valor quase nunca vai parar em uma rede social. A memória é o melhor arquivo. Guarde nela o que importa, não para mostrar ao mundo, mas para voltar sempre que precisar. Aqueles momentos que só você conhece, que ninguém pode tirar, que permanecem sem filtros nem validações. A mente, quando está presente, grava melhor que qualquer câmera. E o que é vivido com atenção vira lembrança eterna. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Não buscava plateia, não precisava de aprovação. Suas reflexões mais profundas não eram públicas, eram íntimas. Porque ele entendia que o mais verdadeiro nem sempre é gritado, mas vivido. Epicteto ensinava que a tranquilidade chega quando você para de depender do que está fora do seu controle. Likes, visualizações, comentários estão muito longe do seu domínio. Mas sua presença, sua atenção, a forma como vive cada instante, isso pertence a você. Viver sem publicar não é se isolar, é resgatar a relação mais importante que você tem, a relação consigo mesmo. É olhar uma paisagem sem pensar em como vai parecer numa história. É rir sem gravar. É chorar sem justificar. É dançar sem precisar que ninguém veja. É simplesmente viver. E isso é mais do que suficiente. Porque quando você não precisa compartilhar tudo, tudo o que vive se torna mais seu. Faça do presente um refúgio, não uma vitrine. Aproveite-o sem pressão, sem poses, sem público. Não porque seja errado compartilhar, mas porque você não deveria precisar disso para sentir que seu momento tem valor. Algumas memórias se tornam sagradas justamente porque ninguém as viu, porque ninguém opinou sobre elas, porque foram suas e só suas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que vivam de verdade, sem a urgência de serem vistas. Que possam saborear o café sem tirar foto, amar sem transformar em publicação. Que entendam que a conexão mais profunda não se mede em reações digitais, mas na intensidade do vivido. Porque o autêntico não se constrói para fora, se sente para dentro. Assim você lembra que seus momentos mais valiosos não precisam de testemunhas, só de atenção. Que o mais real não se publica, se guarda na alma. E que há uma forma de liberdade que começa quando você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Lição 10. Aceite a realidade sem resistência. Não como um ato de resignação, mas como uma demonstração de sabedoria. Você foi educado para lutar, para mudar o que não gosta, para resistir a tudo que não se encaixa nos seus planos. Mas chega um momento em que você entende que nem tudo depende de você, que por mais esforço que faça, algumas coisas simplesmente acontecem. E então, em vez de resistir, você pode escolher aceitar. Não porque concorda, mas porque quer viver em paz. O que acontece é conveniente, mesmo quando você não entende na hora. Cada situação tem um sentido oculto, um ensinamento esperando para ser descoberto, mesmo aquilo que dói, mesmo o que parece injusto. A vida tem uma forma peculiar de se ordenar. Às vezes ela te empurra justamente para a direção que você negava seguir. Às vezes tira o que te estava estagnando. Às vezes te obriga a frear, porque você não fazia isso por conta própria. Com o tempo, o que hoje parece perda pode se revelar libertação. O que hoje lamenta, amanhã será parte da sua força. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de lutar contra a realidade. Resistir só multiplica a dor. É como tensionar os músculos diante de uma queda inevitável. Não evita o impacto, só o torna mais duro. O mesmo acontece com a vida. Você pode gritar, culpar, discutir com o que já aconteceu, mas nada disso muda os fatos. Só te desgasta e faz reviver a ferida repetidas vezes. Aceitar não é desistir, é entender que o sofrimento opcional começa quando você nega o que já é, e a verdadeira liberdade começa quando você para de lutar contra o que não pode mudar. A serenidade nasce da aceitação. Quando você decide soltar a necessidade de que tudo seja perfeito, quando deixa de medir a vida pelo que deveria ser e começa a abraçá-la como ela é, com suas luzes e sombras, com o que entende e o que ainda não compreende.
Aceitar te permite respirar mais fundo, pensar com mais clareza, agir com mais calma. Não significa se conformar, significa escolher sua paz acima do controle. A natureza não reclama, ela flui. O rio não discute com as pedras. As folhas não suplicam ao vento. Os ciclos acontecem sem resistência. E você, como parte dessa mesma natureza, também pode aprender a fluir, se adaptar sem se quebrar, mudar de forma sem perder sua essência. Porque a vida não é uma linha reta, é um conjunto de curvas, pausas e desvios que, mesmo que você não entenda, tem seu porquê. Quanto mais cedo aceitar, mais cedo encontrará descanso. Marco Aurélio dizia que, se algo externo te afeta, não é isso que te machuca, mas seu julgamento sobre isso. E ele tinha razão. Aceitar não é olhar para o lado, é olhar de frente sem colocar mais peso do que o necessário. É dizer, isso é o que há. O que faço agora com isso? É recuperar seu poder não pelo controle, mas pela atitude. Porque você não pode mudar o passado, nem as ações dos outros, nem muitos dos rumos do destino. Mas sempre pode escolher sua resposta. Epicteto resumiu assim: não são os fatos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. E aceitar a vida como ela é, significa também revisar essas opiniões, se perguntar se o que te incomoda é a realidade ou suas expectativas. Porque muitas vezes sofremos não pelo que acontece, mas pelo que achávamos que deveria acontecer. E soltar essa crença é dar um passo rumo à paz. A vida não é perfeita, mas pode ser profundamente bela se você aprender a abraçá-la como ela vem. Se deixar de exigir que ela se encaixe nos seus planos. Se ao invés de controlar cada detalhe, decidir confiar no processo. Aceitar não te torna fraco, te torna realista, flexível, sábio. Assim você lembra que não se trata de tudo sair do seu jeito, mas de saber viver com o que é. Porque quando aceita, solta. E quando solta, floresce em você uma calma que nenhum obstáculo pode roubar. Lição 11. Escolha companhias tranquilas. Rodeie-se de pessoas serenas, porque existem companhias que aliviam e outras que esgotam. Há quem chega para acalmar sua alma, e há quem te arrasta para o barulho, o drama e a tensão constante. Nem todo mundo merece um espaço perto da sua calma. Sua energia não é ilimitada, e sua paz não deve ser colocada em risco por hábito ou por medo de estar só. A energia tranquila contagia. Estar perto de alguém que respira fundo, fala com calma, que não vive reagindo a tudo é medicina para a alma. Existem pessoas cuja simples presença te faz sentir seguro, não porque resolvam sua vida, mas porque não a complicam. Não te julgam, não te apressam, não te exigem mais do que o necessário. Simplesmente estão. Às vezes em silêncio, às vezes com a palavra certa, mas sempre com equilíbrio. E isso, num mundo cheio de urgências e egos descontrolados, é um presente raro. Valorize, cuide e, acima de tudo, busque se rodear de mais pessoas assim. Evite ambientes que alimentam o ego, lugares onde a comparação é constante, onde tudo é medido, competido, exibido. O ego quer sempre ter razão, vencer, brilhar mais que os outros. Mas viver a partir daí é viver tenso, porque nunca é suficiente, porque sempre há algo a provar. Esse ambiente rouba sua energia, te afasta de si mesmo, desconecta do essencial. Estar com pessoas serenas, por outro lado, te lembra que não precisa provar nada para ter valor, que pode ser você mesmo, sem adornos, máscaras ou defesas. O silêncio compartilhado também une. Nem todo vínculo precisa de palavras para ser profundo. Existem amizades construídas em olhares, gestos simples, pausas confortáveis. Quando você consegue estar em silêncio com alguém sem se sentir desconfortável, encontrou algo valioso, porque o silêncio, quando não é incômodo, é sinal de confiança, respeito mútuo, conexão verdadeira. E isso não é fácil de encontrar. Quem pode compartilhar sua calma sem querer perturbá-la merece estar perto. Sua paz merece proteção. Não é negociável, não é luxo, é necessidade vital. Parte de protegê-la é ser seletivo com as pessoas que você deixa entrar no seu espaço emocional. Não se trata de julgar, mas de reconhecer como se sente com elas. Você se expande ou se contrai? Se acalma ou se tensa? Se sente mais você ou sente que precisa fingir? A resposta a essas perguntas é a bússola que deve seguir. Marco Aurélio dizia que devemos viver como numa cidadela interior,
protegidos de tudo que altera nossa serenidade. E você decide quem tem acesso a essa cidadela, não por arrogância, mas por saúde emocional. Porque existem pessoas que, mesmo sem intenção ruim, trazem ruído, caos e desordem. E se você está num caminho de clareza, não pode se permitir cercar de quem só alimenta a confusão. Epicteto lembrava firmemente: afaste-se de quem enfraquece sua virtude, porque o ambiente tem mais poder do que imaginamos. As pessoas ao seu redor influenciam, moldam e afetam você. Se estiver sempre com quem vive do julgamento, da reclamação ou da crítica, acabará falando igual, pensando igual, reagindo igual. Mas se cercar de pessoas serenas, centradas, humildes e sem pretensões, seu mundo interno se transforma sem que perceba. Você não precisa de multidões, só de poucos corações em paz. Pessoas que não busquem barulho, que não te arrastem para discussões inúteis, que não te empurrem a trair a si mesmo. Pessoas que, em vez de te perturbar, te inspirem a ser melhor. Que te tragam de volta ao centro quando se afastar do caminho. Que compreendam o valor da calma, não como passividade, mas como força contida. Assim você lembra que nem todos merecem entrar no seu círculo mais íntimo. E que cuidar do seu ambiente é cuidar de si mesmo. Lição 12. Invista no autoconhecimento, não nas aparências. Porque crescer não é uma campanha publicitária, é um processo íntimo. Hoje tudo parece precisar ser mostrado. Cada avanço, cada mudança, cada pequena conquista. Mas o verdadeiro crescimento não busca palco. Ele se sente, se vive, se constrói em silêncio. Você não está aqui para impressionar. Está aqui para evoluir. E se fizer isso direito, não precisará explicar. Sua presença dirá tudo. Evolua por você, não para impressionar. Mude porque precisa, não porque alguém espera. Melhore porque sente que é hora, não por querer aprovação. Se você faz as coisas para ser aplaudido, vive em função do reflexo, não da raiz. E uma vida baseada na aparência é frágil, que se abala com cada opinião. Mas se sua mudança nasce de dentro, é sólida, é sua, é real. Mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém celebre. O que é interno transforma o externo, sempre, nunca o contrário. Você pode mudar seu corpo, suas roupas, seu ambiente, mas se não trabalhar sua mente, voltará aos mesmos padrões. Porque o que não se cura por dentro se repete por fora. Mas quando cultiva seu interior, tudo começa a se alinhar. Suas decisões, seus relacionamentos, sua energia. O que antes te alterava já não tem poder. O que antes buscava fora, agora encontra em você. E essa transformação silenciosa é a mais poderosa de todas. Ser mais importante que parecer. Num mundo onde todos querem se destacar, você pode escolher profundidade. Enquanto muitos se esforçam para mostrar uma versão melhorada de si mesmos, você pode se comprometer a ser melhor. Sem adornos, sem maquiagem emocional, sem precisar de likes. O autêntico não precisa ser exagerado. A coerência não se grita, se pratica. E isso é o que te faz forte. Não sua imagem, mas sua verdade. Você não precisa mostrar seu crescimento para que ele seja real. Não precisa contar ao mundo que está se curando, mudando, avançando. Pode fazer isso em silêncio, em privado, no seu próprio ritmo. Porque crescer não é espetáculo. É um caminho pessoal, cheio de tropeços, momentos solitários, decisões difíceis, mas também cheio de dignidade, força invisível, conquistas que só você conhece. E isso basta. Marco Aurélio escrevia todo dia para si mesmo. Não para seus seguidores, não para seu império. Porque entendia que o trabalho mais importante é o que se faz na alma. Ele não buscava parecer sábio, buscava ser. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar em parecer filósofos, mas em viver como tal. Porque, no fim, sua vida não é medida pelo que os outros veem, mas por como você se sustenta diante do que a vida te lança. Trabalhar em você é um ato de amor próprio. É ter humildade para enxergar suas sombras sem máscaras. É se corrigir sem se punir. É reconhecer que sempre há algo a melhorar e que não precisa mostrar cada passo. O verdadeiro avanço se percebe na sua calma, nas suas decisões, na sua forma de reagir quando ninguém está olhando. E isso, mesmo que não seja publicado, vale mais que qualquer imagem perfeita. Não viva para construir uma versão editada de você. Viva para ser você, completo, imperfeito, em processo. Porque quando para de fingir, começa o crescimento real.
Quando foca na evolução interior, seu exterior se acomoda sozinho. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais de aprovação, porque sabe quem é. E isso é mais que suficiente. Lição 13. Faça da paciência uma virtude. A paciência não é sinal de fraqueza. É uma demonstração profunda de sabedoria e controle interno. Vivemos numa época dominada pelo imediatismo, onde tudo quer acontecer rápido, onde a pressa e a ansiedade se tornaram companheiras constantes. Mas a verdadeira força reside na capacidade de esperar. Esperar não significa desistir, procrastinar ou ser passivo. Esperar é confiar no tempo certo, reconhecer que cada processo tem seu próprio ritmo e que as melhores conquistas são aquelas que amadurecem com calma e cuidado. A paciência é o solo fértil onde a resiliência cresce e floresce. Ela te permite encarar desafios sem perder o equilíbrio, aceitar atrasos sem desesperar e persistir mesmo quando os resultados parecem distantes ou invisíveis. Ser paciente é aprender a olhar para a vida com perspectiva de longo prazo, sem se deixar abater pelo imediatismo que só gera frustração e impaciência. Marco Aurélio nos ensinava que o universo está em constante mudança e a vida é opinião. Aceitar essa impermanência com paciência nos ajuda a lidar melhor com as adversidades, sabendo que tudo tem seu tempo. Epicteto dizia que não controlamos os eventos, mas temos total domínio sobre nossas reações. E uma reação paciente é uma reação sábia, que preserva a calma e mantém o foco naquilo que realmente importa. Cultivar a paciência é exercitar a calma no meio do caos, é não permitir que o tempo se torne um inimigo, mas sim um aliado poderoso. É entender que o crescimento, a cura e a transformação demandam tempo, que a pressa pode nos fazer perder momentos preciosos e experiências profundas. Ser paciente também significa aceitar que o progresso nem sempre é visível, que muitas vezes os frutos do nosso esforço são colhidos no silêncio, longe dos olhos dos outros. É confiar no processo, mesmo quando a incerteza bate à porta. A paciência ensina a reconhecer que o caminho não é uma linha reta, mas cheio de curvas, pausas e desvios, e que tudo isso faz parte da jornada. Ela te ajuda a não desistir quando os resultados demoram a aparecer, a manter a perseverança quando tudo ao redor parece desabar. A paciência é um ato de amor próprio, pois respeita seus limites, seus tempos e seu ritmo único. É uma forma de disciplina interior que fortalece sua mente e acalma seu coração. Ao cultivar a paciência, você desenvolve a capacidade de esperar o momento certo para agir, sem pressa, sem ansiedade. E essa espera consciente transforma sua vida. Lembre-se, a paciência não é esperar passivamente, mas sim preparar-se para agir com sabedoria quando o momento chegar. Lição 14. Pratique a temperança não como castigo, mas como um ato de sabedoria. Nos ensinaram que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser e quanto quiser. Mas os verdadeiros sábios sabiam outra coisa. O domínio de si mesmo é a forma mais elevada de liberdade. Nem tudo que você deseja faz bem. Na verdade, muitas vezes o que mais quer pode ser o que mais te prejudica, se você não souber impor limites. A temperança não reprime, protege, não te tira o prazer, te salva. É saber deixar o excesso de lado, desfrutar sem exageros. Essa é a arte. Poder saborear algo sem virar escravo disso. Comer sem ansiedade, beber sem perder o controle, amar sem apego, celebrar sem perder o rumo. O problema não está no prazer, mas na dependência, em transformar o que deveria ser ocasional numa necessidade diária, em buscar constantemente estímulos que anestesiam a alma. Temperança não é dizer não para tudo, é aprender a dizer já basta na hora certa. Controlar-se é uma forma de se amar, porque você cuida de si, porque sabe até onde pode ir, porque se escolhe antes do impulso. Às vezes, a versão mais madura de você não é quem grita por mais, mas quem sabe esperar. Quem pode ter tudo ao alcance e ainda assim decide não pegar, não por medo nem rigidez, mas porque sabe que o que se domina se aproveita mais, e o que transborda se perde. O prazer não deve te governar. Nem todo desejo precisa ser satisfeito. Nem todo impulso merece resposta. Viver se deixando levar por cada tentação é viver à deriva. Mas quando você decide com consciência, medida e intenção, cada prazer tem mais valor, porque é escolhido, não exigido. Temperança é o espaço entre o desejo e a ação. É o momento em que você respira e se pergunta:
Isso me serve ou me escraviza? Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece quando se acostuma a precisar de pouco. Que quanto menos precisa, mais forte se torna. Não porque viva na carência, mas porque não depende do excesso para estar bem. Epicteto explicava claramente: quem não sabe dizer não nunca é livre, porque sua vida é guiada por caprichos, não por princípios, e quem vive por impulso acaba escravo dos próprios desejos. Temperança é uma forma de cuidar da sua energia, preservar seu foco, lembrar que nem tudo que brilha é para você. Você pode desfrutar das coisas sem se deixar dominar por elas. Pode dizer não, mesmo que tudo em você grite sim. Pode parar, mesmo que o mundo te empurre para ir mais rápido. E esse controle não te faz menos humano, te torna mais consciente, mais dono de si, mais alinhado com o que realmente importa. Hoje, mais do que nunca, precisamos de temperança, porque o mundo não para de oferecer mais. Mais comida, mais estímulos, mais distração, mais prazer imediato. E se você não souber impor limites, acaba exausto, sem clareza, sem direção. O verdadeiro poder está em escolher o que você consome, permite e aceita. E isso só é possível se você treina seu caráter. Praticar a temperança é construir uma vida mais leve, mais focada, mais estável. É entender que você não precisa estar cheio o tempo todo, que o vazio também tem valor, que o espaço te permite respirar, que o silêncio também é prazer. É parar de buscar mais para começar a valorizar o suficiente. Se essa ideia ressoou com você, escreva nos comentários. Escolho o que me constrói, não o que me consome. Assim, você lembra que sua força não está no acumular, mas na moderação. Que viver com temperança não é viver com menos, é viver com intenção. E isso, mesmo que poucos entendam, é uma forma de amor próprio. Lição 15. Pratique a gratidão diariamente. A gratidão não é só um gesto educado, nem um sentimento que surge de vez em quando tudo está bem. Ela é, acima de tudo, um estado de presença, uma forma de viver com mais lucidez e menos queixa. Em meio às pressões do cotidiano, aos contratempos e à correria, a mente tende a focar no que falta, no que não deu certo, no que ainda não veio. Mas a gratidão é o que nos traz de volta ao agora, ao que já existe, ao que já está aqui, ao que já sustenta. Ela nos lembra de que nem tudo precisa melhorar para que possamos nos sentir completos. Às vezes, o que muda tudo não é o que acontece fora, mas o que você decide ver. Cultivar a gratidão é treinar o olhar para enxergar abundância onde o mundo só vê ausência. É perceber beleza onde outros só notam rotina. É reconhecer o valor do que é simples. Uma manhã de sol, o silêncio que te ouve, o alimento na mesa, um amigo que não te exige nada além da sua verdade. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende de nós mesmos. E isso não é uma frase de efeito. É um lembrete de que o controle da sua paz começa com o que você escolhe alimentar. Você pode nutrir o ressentimento ou fortalecer o reconhecimento. A escolha é sua. Epicteto ensinava que a chave da liberdade está em focar no que está sob nosso controle. E o olhar grato é algo que só você pode desenvolver. Não depende das circunstâncias. Depende da sua disposição de ver. A gratidão não ignora as dores, mas também não se deixa dominar por elas. Ela sabe que até o sofrimento pode conter um presente escondido. Uma lição, uma força, uma mudança que só o tempo vai revelar. Ser grato não significa que tudo está perfeito. Significa que você aprendeu a ver valor mesmo no imperfeito. Significa que, mesmo com falhas, com perdas, com atrasos, você ainda encontra razões para continuar com o coração aberto. E quanto mais você pratica, mais isso se torna natural. A gratidão vira um músculo. Quanto mais se usa, mais forte fica. Ela te devolve o foco, te lembra daquilo que é essencial, te convida a viver com mais intenção, menos pressa, mais presença e menos exigência. Com o tempo, você percebe que não precisa de grandes eventos para se sentir em paz. Basta viver de olhos abertos para o agora. Porque o agora, por mais comum que pareça, é o único lugar onde a vida realmente acontece. Praticar a gratidão diariamente é caminhar com leveza, mesmo carregando pesos. É sorrir sem motivo aparente. É se conectar com o que permanece, mesmo quando tudo parece escapar. É escolher ver abundância onde o mundo só vê escassez. É reconhecer que o simples pode ser sagrado e que o silêncio pode ser suficiente. Se essa ideia ressoou com você,
Escreva nos comentários. Cultivo a gratidão constante. Assim você reafirma seu compromisso de viver com mais consciência, mais apreço e menos distração. Porque a gratidão não exige aplausos, mas transforma. E muitas vezes, o que ela devolve é muito maior do que aquilo que parece tirar. Ela te devolve a si mesmo. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!